tarde e sejam bem-vindos ao CCN Jornal. Em semana da Assembleia Municipal, o presidente cessante deste órgão deliberativo é figura central desta emissão. Em entrevista, Hermano Nunes de Almeida falou-nos das suas memórias de infância, o percurso académico e profissional, o vínculo associativo e também as histórias e tradições inesquecíveis. Tudo isto pode ser acompanhado já de seguida na conversa com o também ex-presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra entre 1997 e 2007. Ora veja. Nasci aqui na vila, na casa onde habitavam os meus pais, assistido por uma parteira, a Dona Maria José, que já faleceu há muitos anos, porque isso eu já tenho quase 65, não é? Porque só havia um médico, que estava a assistir a alguém nesse concelho, que era um médico para o concelho inteiro. Só havia, na altura, um médico para o concelho inteiro, que era o Dr. António Afonso. E, portanto, ele era que se deslocava com um Jeep Willys americano, daqueles tempos da guerra, que era a única viatura. O que é que recorda com saudade relativamente à sua infância? Teve uma infância feliz? Tive uma infância ótima. Filho único. Com avós com uma atenção brutal, porque eu vivi sempre com os meus avós paternos, mas os maternos também me davam, apesar de não viverem aqui, viverem no Farropo, davam bastante atenção. Portanto, fui um menino que teve brinquedos quando os outros não tinham, teve um carrinho de pedais na altura, até aos 9 anos. Aos 9 anos é que perdi o meu pai e as coisas aí, do ponto de vista familiar, começaram-se a complicar. O meu pai tinha 36 anos, e, portanto, de resto, mas a infância aqui havia muita gente da minha idade, com quem eu me dei sempre muito bem, e, portanto, havia as brincadeiras habituais que agora não se usam, desde o arco, a arrelha, que era o prego, ao peão, às caricas, fazíamos estradas na terra, naquele largo José Henriques da Cunha, que aquilo era um largo de terra com mimosas, fazia-se as estradas, e era aí que se brincava. Portanto, era aí que se jogava futebol. Foi uma infância feliz, até depois ir para Coimbra, com 10 anos. Quando eu andei na escola primária, aqui na Pampilhosa da Serra, era em cada sala, era uma sala masculina e uma sala feminina, da primeira à quarta classe, hoje primeiro, quarto ano. Tinha cada sala cerca de 40 alunos. O recreio era dividido porque não havia possibilidade não queriam já misturas entre rapazes e raparigas com essa idade. Mas, se quiser eu sei isso de memória, a freguesia da Pampilhosa da Serra tinha escola. Por exemplo, eu vou-lhe dizer, Carvalho tinha escola, Moradias tinha escola, Sobral de Cima e Sobral de Baixo era uma única escola, mas tinha escola, Moninho tinha escola, estamos a falar de tudo na mesma direção. Pescanseco tinha escola, Sobral Balado tinha escola, Sobral Magro tinha escola, Lobatos e Lobatinhos tinha escola, Aldeias tinha escola, Valserrão tinha escola. Portanto, meu caro amigo, só na freguesia, eu sei que na altura que eu fui mais tarde professor, havia 42 salas de aulas no concelho. Sabe quantas existem hoje? Existem duas, salvo duas. Não é? A qualidade do ensino era diferente, era muito mais exigente. É evidente que não havia tanto conhecimento, tão disperso, mas era muito mais exigente. E de todas essas escolas vinham em junho fazer, os professores tinham que trazer os alunos que propunham o exame, vinham aqui fazer exame de quarta classe. Todos à vila. Todos à vila. E esse exame era feito por um júri de professores primários que vinham de outras localidades de fora do concelho.
No que diz respeito às tradições do Conselho, houve alguma em especial que sente que se perdeu, da qual sente falta? Não sinto falta, as coisas modificaram-se no tempo e adaptaram-se à época. Recordo-me com saudade da minha mocidade em que ia para Bailaricos aqui a pé de outras aldeias, onde tinha alguma família quando podia pernoitar, desde Carvalho a Pessegueiro, portanto ia e vinha a pé para os Sobrais, onde havia cachopas muito bonitas nas aldeias, e portanto, quer dizer, isso são recordações que ficam para a vida. Foi o primeiro vereador que existiu a tempo inteiro e vice-presidente em 1 de março, salvo erro, de 83. Esta foi uma entrada repentina no mundo da política ou não, já estava envolvido neste meio? Eu já estava envolvido, quer dizer, eu quando se deu o 25 de Abril de 74 tinha 20 anos. Daí que estávamos na altura quer da formação, acho que éramos mais adultos do que hoje a maioria dos nossos jovens. Éramos obrigados a crescer mais rápido. Sim, e portanto, eu comecei era um período agitadíssimo, quer do ponto de vista ideológico, com a formação dos partidos, com o aparecimento deles e com as lutas que existiam, e portanto eu estava altamente politizado. Portanto, para mim, a política e o Pampilhosa da Serra era um concelho atrasadíssimo. Eu posso lhe dizer que em 1978, 79, em 75 havia, o Conselho da Pampilhosa da Serra tinha 3 pequenos percursos, tirando a Estrada Nacional, 112, que é a que liga Coimbra a Castelo Branco. Nas estradas municipais havia 3 pequenos troços alcatroados nessa altura, que era da Estrada Nacional 112 a Sobral de Cima e Sobral de Baixo, era um troço pequeno, para 3, 4 km, nem isso. Era a estrada que ia das Moradias a Soeirinho, não passava de Soeirinho para cima, e era a estrada, curiosamente, do Armador para Janeiro de Baixo, quando a estrada Cova Funda a Casal Lapa, portanto, passa para o Armador, estava em Macdam. Portanto, estas eram as 3 únicas estradas, do ponto de vista de abastecimento de água. Havia muitas fontes naturais, fontes de chafurdo, havia muitas destas terras não tinham abastecimento de água. Portanto, era um concelho. Olha, nessa altura, no 25 de Abril, daqui para a Moreira, o Dr. Afonso de Jipe, que era o médico, era capaz de demorar 2 horas por altos e baixos. Com o 25 de Abril já se estava a construir agora a tal estrada 344, foi o começo, a tal estrada 344, os primeiros lances. Também foi com essa vontade de potenciar o desenvolvimento do Conselho, digamos assim, uma vez que, tal como referiu, era um Conselho atrasado, que entrou na vida política? Foi, sem dúvida. Foi, sem dúvida, e é o gosto de fazer rapidamente. De tentar que nós conseguíssemos crescer e ter uma vida digna no Conselho. E se calhar acompanhar o desenvolvimento que outros concelhos vizinhos, se calhar, já tinham nessa altura. Exatamente. Passados 10 anos, é eleito como Presidente da Câmara Municipal. Aliás, a mim o meu percurso político é engraçado, porque eu entrei aqui em 83 e fui eu que em 1989 disse ou então Presidente, já falecido, José Augusto Veiga Nunes de Almeida, e era meu primo, com quem me dava bem. Mas havia algumas atitudes de gestão que não eram compatíveis com a minha maneira de pensar, nunca iria contra ele e, portanto, disse-lhe, meu caro amigo, eu vou terminar o mandato, mas não quero ser mais. Portanto, quero regressar à minha profissão e vou regressar ao seio da família. Eu já tinha 2 filhos, a minha mulher estava em Coimbra e, portanto, foi uma maneira de eu acompanhar os filhos e de ir para Coimbra. Não imaginava que 7 anos depois, portanto, eu fui para Coimbra 31 de dezembro ou 1 de janeiro de 90 ou 31 de dezembro de 89. E não imaginava que 7 anos depois, curiosamente, o atual Presidente da Câmara, o Zé Brito, me aparecesse à porta de casa dizendo que tinha ganho a Comissão Política e que eu era a pessoa indicada para encabeçar a lista à Câmara Municipal. Entretanto, o ex-presidente José Augusto tinha mudado de partido, tinha ido para o PS.
pronto, foi uma guerra aberta, acabei por aceitar, vir, gostei e estive aqui 10 anos como presidente. O que é que sentiu? Lembra-se do que é que sentiu na altura que foi eleito como presidente? Senti muito mais liberdade para conseguir fazer algumas coisas para o Conselho com as quais sonhava. De uma forma geral, quais é que considera ser as grandes diferenças políticas, demográficas, socioeconómicas entre a altura em que desempenhou funções como presidente e vice-presidente, portanto, anos 80 e 90, e o dia de hoje? Olha, para mim a grande desilusão e aquilo que me deu um desgaste maior, se é isso que quer, é que tentando fazer aqueles melhoramentos todos, tentando que a vida das pessoas na Pampilhosa fosse cada vez melhor, eu via sistematicamente a demografia a crescer. E eu não tinha já na minha cabeça aquilo que já tinha imaginado e que estava concretizado, não tinha reduzido o abandono das pessoas. Não só, também havia um decréscimo pela diminuição de natalidade, por um lado, mas independentemente da diminuição de natalidade, eu notava que havia pessoas a saírem do concelho. E, portanto, a minha imaginação, e posso lhe dizer, não é por acaso que no meu tempo criam-se, que não havia nenhuma, as zonas industriais. Cria-se a habitação social. E o bairro social na Pampilhosa da Serra. Portanto, a zona industrial das aldeias e da Portela de Unhais. Portanto, mesmo numa perspectiva, criou-se onde está hoje ali o edifício do multiusos, um setor era um nicho de empresas. É que aqueles espaços eram cedidos, onde hoje funciona a parte da Câmara, da parte social, eram cedidos a uma empresa que se quisesse instalar, cuja renda eram rendas absolutamente módicas e que iam mesmo assim reduzindo em função do número de postos de trabalho criados. Portanto, eu esgotei praticamente as minhas ideias e via... Essa foi a grande desilusão. A grande desilusão é que eu queria estancar de vez o êxito populacional e portanto, tentar... E isso foi uma das coisas que não conseguia. Acha que as pessoas antigamente viviam mais felizes com menos? Acho que havia bastante pobreza, mas eram mais solidárias. Nós hoje somos muito mais egoístas. E às vezes não temos a ideia, e havia outro tipo de coisas que se faziam, e eu acho que ao longo dos tempos se tem deteriorado. Quem eram os educadores destas localidades, a gente pobre e humilde, que teve grandes valores? Olha, nós temos aqui um homem que chegou à quarta figura do Estado, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que está neste momento jubilado, o Dr. António Henriques Gaspar, António Silva Henriques Gaspar. A mãe dele era regente escolar, professora. O pai dele era encarregado aqui da central de caminhonagem, de despachante. E esta gente é um plano de princípios de fruto da educação do pai e da mãe. A mãe era uma pessoa extraordinariamente culta, sendo regente escolar, depois fez o curso de professora primária, que ia a pé daqui para Carvalho para ensinar, e levava o filho com ela. E vejam onde o filho chegou, com um percurso absolutamente notável e sem qualquer cunha ao longo da vida. Portanto, há aqui situações, eu tenho muitos colegas de escola primária cujos pais tinham menos capacidade económica do que eu tinha e que atingiram uma projeção muito maior do que eu tive, que outros, e que desempenharam grandes cargos. Isto fruto de quê? Olha, do rigor dos pais, da vontade e da capacidade deles. E relativamente à forma geral como as pessoas vivem, acha que hoje em dia as pessoas, se calhar, de certa forma, olham muito para o seu umbigo e acabam por se esquecer um bocadinho do mundo à sua volta? Acho enquanto que sim. Que antigamente dava-se outro valor à partilha. A solidariedade e a partilha era muito maior. Olha, não havia pão, havia uma padaria ou duas e havia pão de primeira e segunda. E as pessoas tinham que poupar, porque o chamado pão primeiro, que era a farinha branca,
o chamado papo seco, pão pequenito, o bico atualmente, era vendido a 4 tostões. Depois havia 4 papos secos, que era a carcaça 16, e havia então o pão escuro, que era o pão 17, pão de segunda, era assim que se chamava. E o pão de quilo custava 3 escudos e 10 cêntimos. E 10 centavos, 3 escudos e 10. Por norma só se vendia era quase o de quilo, e o pão que não havia, as pessoas coziam a sua broa. Tinham que cultivar o milho era moído, existiam, e depois, até nisso, o fermento era o crescente, chamava-se o crescente era emprestado. Pedia-se aos vizinhos, quando não havia azeite, numa altura, olha, empreste-me um bocadinho de azeite, e a pessoa levava o azeite, a pessoa levava o crescente. Eram pobres, mas mais solidários, mais castigados. E havia muito menos egoísmo. Era diferente, quer dizer, era uma pobreza, penso que sabe, mas onde se morria muita gente por falta de assistência médica. Pois. Portanto, muita coisa mudou, não é? Mas isso é fruto dos tempos. O que é que o Conselho tem que o diferencia? O que é que o torna tão especial? Olha, para mim aquilo que torna tão especial é um certo amor à terra. Eu nasci aqui, de certa forma cresci aqui, porque fiz aqui a instrução primária, depois vinha cá passar as férias, a seguir dei aqui aulas 4 anos, depois de dar aqui aulas 4 anos, estive aqui 7 como um variador, depois estive 10 como vice-presidente, estive na criação dos bombeiros, estive na criação da Santa Casa da Misericórdia, ou seja, foi aqui que eu formei a minha vida, foi aqui que criei os meus maiores laços. É evidente que tenho alguns amigos do tempo de estudante, mas há outros que ficam aqui da infância e que nos marcam para sempre. Mal de nós que não reconhecermos o ninho, pelo menos, onde nascemos. Depois da entrevista, olhamos agora para as principais obras que estão a decorrer no concelho. Salienta a construção do pontão sobre a Ribeira da Póvoa e a requalificação das estradas municipais localizadas no Seiroco e na Mata. Já arrancaram as obras no pontão sobre a Ribeira da Póvoa, junto à Etar. A estrutura, que colapsou parcialmente devido aos efeitos das tempestades Elsa e Fabian, manterá as mesmas características de traçado da obra existente, sendo que se prevê um pequeno alargamento da plataforma. Por outro lado, também já tiveram início os trabalhos de execução do viaduto no limite do concelho, localizado na estrada entre a Aldeia da Mata e a Aldeia de Cavaleiros. Esta intervenção irá permitir repor as condições de circulação pedonal e rodoviária após o colapso parcial da plataforma devido ao escorregamento do talude. Devido à complexidade e exigência técnica, ambas as intervenções foram precedidas de projetos de execução, incluindo estudos geológicos e geotécnicos e licenciamento ambiental no caso do pontão sobre a Ribeira da Póvoa. Recorde-se que no seguimento das tempestades Elsa e Fabian, em dezembro de 2019, os prejuízos em estruturas municipais ascenderam a cerca de 600 mil euros, conforme consta da candidatura que obteve parecer favorável por parte da CCDR Centro. Este montante está sujeito a uma comparticipação financeira a rondar os 155 mil euros por parte da Direção-Geral das Autarquias Locais. Por último, na estrada municipal de acesso à localidade do Seiroco, já está concluída a fase de colocação de Tovenã. Seguir-se-á o respectivo alcatroamento e sinalização para que a obra seja dada como concluída. Fica agora com o boletim meteorológico. Como pode ver na imagem, é esta a previsão do estado de tempo para os próximos dias. Quanto a esta emissão, é tudo. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Como sempre, temos encontro marcado na próxima sexta-feira aqui no CCN. A atualidade e a alma do nosso concelho sempre consigo.